Obrigado pela oportunidade de participar da sua vida neste momento. Obrigado pelo carinho de tantas pessoas que esperam pela quarta-feira para que esse encontro possa acontecer. Muito obrigado a você que empresta sua vida para a nossa reflexão. Você que dedica o seu tempo para ouvir a história de outras pessoas e com essas histórias poder aprender. É a universalidade das questões humanas, não é verdade? Alguém que você nunca viu, que você nunca teve a oportunidade de encontrar, de repente a partir da história daquela pessoa, você também pode pensar a sua. Eu sei que cada vez mais o tempo é a grande questão. Tem se tornado cada vez mais uma questão interessantíssima nos dias de hoje. Como é que nós vivemos o tempo? O que eu faço com o tempo que tenho? Quanto tempo ainda me resta? Que horas você chega? A que horas você vai? São muitas as perguntas que nós fazemos indicando o tempo. É no tempo que nós somos felizes? É no tempo que nós somos infelizes? É no tempo que buscamos respostas? É no tempo que fazemos perguntas? O tempo costuma ser o nosso regente. Envelhecemos, morremos, nascemos. O tempo e suas regras. O tempo e suas urgências. Interessante como nos dias de hoje nós estamos cada vez mais atentos. Quais são as urgências de hoje? Parece que nós estamos sendo levados, a uma necessidade de ressignificar o tempo das nossas vidas. E agora, ainda antes de começar o programa Direção Espiritual, uma propaganda convidando você para vir participar de um Kairos. Sabe qual é o significado da palavra Kairos? Tempo de graças. Um tempo onde a gente é convidado a sair das situações que são tão obrigatórias, A agenda é o lugar da nossa obrigação. Hoje você precisa fazer isso, amanhã você precisa fazer aquilo, ontem você fez isso. A agenda é o lugar das obrigações. Mas o Kairos não é o tempo das obrigações. É o tempo da graça. É o tempo onde a graça e a ação de Deus nos será propícia. E aí eu fico pensando se na vida do cristão o desafio não é justamente este: fazer todo o tempo ser Kairos. A gente transformar o nosso tempo. A gente fazer da nossa experiência uma experiência de Kairos constante. Hoje sou convidado a fazer do meu tempo, a transformar o meu tempo em Kairos. Estou no Cronos, você está no Cronos, no tempo que passa nesse calendário que a gente vai riscando aos poucos, O tempo das obrigações, o tempo dos compromissos. Mas de repente somos convidados a transformar isso, é até uma questão de conversão, a olhar diferente para o tempo que nós temos. Sabe, minha gente, eu fico cada vez mais motivado a essa reflexão. Eu estou cada vez mais desejoso de intensificar isso na minha vida. Eu quero modificar o meu tempo. Eu quero modificar a maneira como eu olho para as horas, para os anos, para os dias. Porque eu sei que isso é religioso. Eu posso ter um jeito religioso de olhar para o tempo. É um desafio. Caso contrário, eu serei mais um a cumprir a regra, a carregar sobre os ombros os fardos que são próprios do tempo. Caso contrário, eu posso viver como tantas pessoas que passam pela vida sem viver, apenas cumprindo o horário, batendo o cartão. Não. Eu quero viver o desafio constante, diário, de dar significado ao meu tempo. De qualificar as minhas horas, de qualificar os meus dias, cada instante.
e transformar este instante, estas horas, esses dias, em um tempo de graças, em um tempo cairótico, onde Deus tem a oportunidade de me encontrar, de agir em mim e de modificar o meu jeito de ser. Você sabe que o tempo sempre é matéria de reflexão para a filosofia. Muitos filósofos se debruçaram sobre a questão do tempo. Como nós olhamos para o tempo? Você, mesmo sem ser filósofo, você também já se questionou de maneira muito prática, muito concreta, a respeito do tempo. Quando você olha para as suas fotografias, né, você se vê no passado e é capaz até de investigar os sonhos que você tinha naquele momento. Quando você usava aquela calça boca de sino, né, com duas cores nas pontas, aqueles tamancos dessa altura, né, Lourdinha? Quando você olha para aquelas fotografias antigas, quando você, de repente, vê uma reportagem, escuta uma música que lhe reporta, que lhe traz de volta experiências passadas que foram interessantes. Ou até mesmo quando você é convidado a dizer quem é você. Tudo isso é experiência do tempo. Quando você precisa contar a alguém que você acabou de conhecer, quem é você, de onde você veio, onde você trabalha, quais são os contextos da sua vida hoje, você está falando de tempo. O tempo perpassa todas as coisas. Hoje, neste momento, nós estamos nos encontrando no tempo. Ainda que tenhamos diferença de fuso horário, o tempo é o mesmo. O encontro está se estabelecendo. Mas eu lhe encontro como você está. De repente estou encontrando alguém que está muito diferente de você, eu estou diferente de muitos outros, mas alguma coisa nos coloca no mesmo ponto. Isso é fantástico. Temos tempos diferentes, temos realidades diferentes, mas estamos agora encontrados no mesmo tempo, no mesmo ponto. Blaise Pascal, um filósofo que eu admiro muito, escreveu um texto curto, é retirado de um texto um pouco mais longo, mas o texto que eu escolhi para começar esse programa de hoje é bem curtinho, mas nos fala de maneira muito interessante, muito lúcida, de como é perigoso quando nós não arquitetamos bem o nosso tempo. Como eu dizia, estamos agora neste momento nos encontrando no tempo, estamos neste momento estabelecendo uma conexão no tempo, mas temos tempos diferentes, porque temos histórias diferentes. E cada um de nós com uma carga vivida que pode influenciar o nosso jeito de olhar para a vida nos dias de hoje. Ele diz: nunca ficamos no tempo presente. Lembramos o passado, antecipamos o futuro, como lento demais para chegar. Como para apressar o seu curso, ou nos lembramos do passado, para fazê-lo parar, como demasiado rápido. Tão imprudentes que erramos por tempos que não são nossos, e não pensamos no único que nos pertence. E tão levianos que pensamos naqueles que nada são e escapamos sem refletir do único que subsiste. É que, em geral, o presente nos fere. Escondemo-lo de nossas vistas porque ele nos aflige. E se ele nos é agradável, lamentamos que nos escape. Buscamos mantê-lo mediante o futuro e pensamos em dispor as coisas que não estão em nosso poder por um tempo ao qual não temos a menor certeza que chegarmos. Examine cada um de seus pensamentos. Vai encontrá-los todos
ocupados com o passado ou com o futuro. Quase não pensamos no presente. E se nele pensamos, é somente para nele buscar a luz para dispormos do futuro. O presente nunca é o nosso fim. O passado e o presente são os nossos meios. Só o futuro é o nosso fim. Assim, não vivemos nunca, mas esperamos viver. E sempre nos dispondo a ser felizes, é inevitável, se assim fazemos, que nunca o sejamos. Vou voltar a esse texto aqui. Examine cada um dos seus pensamentos. Vai encontrá-los todos ocupados, ou com o passado, ou com o futuro. Quase não pensamos no presente. E se nele pensamos, é somente para nele buscar a luz para dispormos do futuro. E o presente nunca é o nosso fim. É difícil demais, não é? Não é que o texto seja difícil. É difícil demais essa história de você conseguir equalizar bem passado, presente e futuro. E Pascal tem razão. Nem sempre, né, ou quase nunca, nós estamos no presente. Porque ou estamos nele para pensar o que já se foi, ou estamos nele para pensar o que será. O presente corre o risco de ser engolido pelo passado, o presente corre o risco de ser engolido pelo futuro. É aquela velha história que acontece muito com a gente, que é comum quando nós não temos a consciência do momento presente. Eu não sei, sabe, gente, eu não sei se tem algo mais danoso, mais nocivo à vida humana que a incapacidade de perceber o momento presente. É natural que a gente sonhe, é bom sonhar. É natural que a gente faça memória, que a gente relembre, é bom relembrar. Mas nós não podemos permitir que as lembranças do passado e as esperanças do futuro venham sufocar a nossa realidade. É o que temos, é o momento presente. Drummond tem uma percepção maravilhosa, né, dentro da sua literatura. Em muitos poemas, o Drummond aborda essa necessidade do presente. Viver o momento presente é a gente ser capaz de olhar para a nossa vida, de identificar nela quais são as urgências e trabalhar e intensificar o seu comprometimento com o momento presente. Eu quis começar o programa hoje com esse texto, primeiro porque ontem, quando tive um contato com esse livro que eu ganhei de presente, eu fiquei muito mexido com essa reflexão. Eu gosto do tempo, né? Já tive muitas oportunidades de falar sobre isso, já tive muita oportunidade de falar aqui no programa de Direção Espiritual, ou até mesmo nas minhas pregações, de abordar essa incapacidade humana, muitas vezes, de ter no momento presente o seu foco. Não é nada novo o que eu estou dizendo, eu sei disso, mas é tão bom a gente poder partilhar o que tem nos incomodado o coração, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tenho vivido muito nesses últimos tempos essa dinâmica em mim, sabe? De olhar para aquilo que eu realmente preciso viver, de me preocupar com aquilo que realmente eu preciso me preocupar, né? Isso é futuro já. Toda vez que eu estou preocupado, eu estou me ocupando do futuro. Mas eu preciso me ocupar de um jeito certo. Como é que eu me ocupo do futuro de um jeito certo? Trabalhando no presente para que aquilo que eu espero no futuro tenha possibilidades maiores de acontecer.
Tenho pedido muito a Deus a graça de ser capaz de relembrar o passado, de gostar do passado. Eu gosto muito do passado. Eu gosto das coisas antigas, eu gosto da vida antiga, dos modos antigos, né? Mas eu quero pedir a Deus a graça de olhar para o meu presente, com as riquezas que o meu passado me deu, com as esperanças que o meu futuro me empresta, e qualificar este momento. Eu tive a oportunidade de estar em Tiradentes nesse fim de semana, e Tiradentes é uma cidade que me encanta muito, no interior de Minas Gerais, né? Porque ali eu tenho uma cidade mergulhada numa tradição onde eu me reconheço. Eu sou aquilo, eu sou aquela arquitetura, né? Eu sou barroco, eu olho para aquelas ruas estreitas de Tiradentes, aquela dificuldade que a gente tem de andar por aquelas pedras, e eu descubro ali a vida. Eu faço uma leitura da vida a partir das ruas de Tiradentes. Eu acho que a vida é aquilo ali. Tudo é bonito ao redor, mas é difícil andar, né? A cidade está repleta de belezas, de situações que nos encantam, uma geografia maravilhosa. Aquela Serra de São José emoldurando a cidade de Tiradentes, aquele céu azul, como estava agora, de inverno, né? O verde ressaltado, aqueles casarões antigos, aquelas casinhas, todas elas pintadas ao modo antigo, preservadas. Tudo aquilo é lindo de ser visto, mas dá um trabalho de andar por aquelas ruas. Não tem a facilidade dos asfaltos. Aliás, eu acho um crime andar de carro naquela cidade. Deveria ser proibido andar de carro ali, porque a dinâmica da cidade é justamente nos mostrar que a vida é assim. E se a gente quiser preservar aquela beleza, nós temos que andar devagar pelas ruas, porque tudo ali é frágil, tudo ali é leve, tudo ali precisa ser admirado, né? Com demora. E eu fico pensando que essa experiência de estar ali me mostra como eu devo viver. Eu estou mergulhado no passado, eu tenho a oportunidade de ter tudo aquilo, acessar este passado que eu vivi, que é meu, que faz parte de mim. Eu tenho o direito de sonhar com o futuro, mas eu preciso andar pelas ruas de pedra da minha vida. As minhas ruas de pedra merecem ser trilhadas. Eu não tenho o direito de abdicar da minha responsabilidade de andar por esses caminhos de pedra. E aí, todos nós somos convidados a pensar um pouco sobre isso. Como é que você vive o seu presente? Como é que você articula passado, presente e futuro? Porque isso é religioso. A maneira como ritualizamos este encontro, passado, presente e futuro, é religioso. Como passamos pelas ruas de pedra da nossa vida, né? Como administramos este momento que nos foi ofertado. Como nós estamos vivendo a oportunidade de ser quem somos. E nos encontros que tive ali naquele fim de semana com amigos que são muito especiais, a gente conversava justamente sobre isso. O que tem sido urgente para nós, né? O que realmente é urgente na nossa vida? Porque quando a gente descobre o que é urgente, a gente acaba olhando de uma maneira muito honesta para o presente, que é o lugar da atuação. Prestar atenção no presente e vivê-lo bem, e então estamos preparando o futuro. Prestar atenção no presente, vivê-lo bem, e então estamos respeitando o nosso passado. Tudo passa pelo presente, porque é no presente que nós estamos com todas as possibilidades na mão. Porque mesmo que se o presente nos for negado, de nada adianta o futuro, de nada adianta o passado. A negação do presente significa a morte.
Se eu não tenho presente, então eu estou morto. Então, se eu não tenho o presente, se eu não presto atenção no meu momento presente, eu corro o risco de antecipar a minha morte. E isso é uma coisa difícil, porque essa articulação dos 3 tempos, a gente pode desaprender com o tempo. A gente pode se ocupar tanto do futuro, ou se ocupar tanto do passado, que a gente acaba desaprendendo de viver. Acho que a sabedoria nos encaminha para isso, né? Para que a gente tenha condições de articular bem essas 3 realidades. Muito obrigado você que está ligando, você que participa conosco. 0 operadora 12 31 86 26 00.